Olá, tudo bem com vocês, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus? Que a graça e a paz do Senhor esteja no coração de todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema em que, de certa forma, é até uma fantasia dentro das religiões, dentro de algumas igrejas, não é? E as pessoas muitas vezes, assim, por um excesso de confiança, acham que já está salvo, já está com uma mansão celestial no céu garantida para si. Mas verdadeiramente tem que se entender uma coisa: sem santificação não há salvação. O nosso vídeo de hoje nos chama para uma vida transformada, né? Vivemos um mundo e momentos em que dentro da igreja todos querem salvação, mas poucos são os que estão dispostos a ter uma verdadeira transformação. Querem o céu, mas não querem a santidade, que é condição única e especial para podermos entrar no céu. Por quê? Sem santificação ninguém verá a face do Senhor, sem buscarmos santidade. Está escrito nas Sagradas Escrituras, não é? A palavra de Deus é bem clara. Podemos ver em Hebreus 12, 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que nós lemos aqui não é uma sugestão, é uma condição de dentro da igreja. Negativo. É uma condição espiritual, é uma condição individual, é uma condição de buscarmos a Deus em espírito e em verdade. Porque a salvação, amados e amadas em Cristo Jesus, não é apenas o perdão de nossos pecados, é a transformação, é a morte, o sepultamento do velho homem e o nascer de um homem espiritual. Eu sempre repito nas minhas pregações: nós não temos que ser crentes, nós temos que ser cristãos. Por qual a diferença? É que o crente está dentro da igreja, mas suas atitudes não demonstram que ele verdadeiramente imita Cristo Jesus. É como Paulo falou: sede imitadores de Cristo, assim como eu sou imitador de Cristo. E ele dizia sempre: não sou eu quem vivo mais, mas é Cristo quem vive em mim, não é? Muitos pensam: aceitei Jesus, está tudo resolvido. Mas a Bíblia nos mostra algo bem maior. Podemos ler em Coríntios, 2 Coríntios 5, 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que se fez novo. Existem sinais das pessoas que verdadeiramente estão buscando a santificação. Esses sinais, eles acontecem para nós em que? Na nossa mente. É buscar ter uma mente de Cristo Jesus. São novos desejos e novas atitudes. E essas atitudes é exatamente o que testifica as pessoas que verdadeiramente nós somos cristãos. E preste atenção que é uma sequência. Quando a santificação começa a trabalhar na nossa mente, nós começamos a ter novos desejos, principalmente vocês, colegas homens. Sabe aquela menininha quando passava de short, você, opa, já olhava? Hoje passa a menina de fio dental e não, na sua mente não vem nenhum desejo, a intenção de olhar. Imagine o olhar. E quando alguém que lhe conhecia vê essa sua atitude, vai dizer: epa, o que é que aconteceu com você? Aí ele vai descobrir: epa, aí existe um novo homem em transformação.
Ninguém é santo, mas nós temos que viver um processo de santificação. Em Romanos 6,2 podemos ler: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então é exatamente isso. Se nós estamos mortos para o pecado, nós não podemos viver alimentando esse pecado, senão seria um contrassenso com relação às Sagradas Escrituras. Evidentemente que todos nós somos pecadores. O maior pecador do mundo está gravando esse vídeo, né? Mas não faz sentido ser salvos e continuarmos vivendo sendo escravos do pecado. Então, quando nós ministramos essa palavra, é exatamente isso que acontece. Quem teve um encontro real com Cristo não continua vivendo da mesma forma, né? E nós podemos ver também um outro ponto: Deus não pede, Deus exige santidade e honrar santificação. Nós podemos ver isso claramente lá quando nós vamos ler em 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, versículo 3 e 4. A santificação aqui diz bem claramente: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Então está claro que Deus honra o processo de santificação, quando ele diz assim: vos abstenha da fornicação. E exatamente aquele exemplo do short que eu dei é fornicação, né? Podemos ler também 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Então, se nós estamos buscando ser novos homens, nova criatura em Cristo Jesus, nós temos que ser santo, porque Deus é santo. Nosso Deus não é o mundo que nos convida a viver a baixaria do pecado. Ele nos chama para subir a vossa santidade. Deus nos ama como nós estamos, mas nos ama demais. Ele ama demais a santificação para permitir estar ao nosso lado, se nós não buscarmos nos santificar, não é? Por que isso? Porque o pecado não combina com a salvação. Podemos ler em 1 João 3, versículo 6. Qualquer que permanecer nele não pratica o pecado. Qualquer que permanecer em pecado não viu e nem o conheceu. Não está se falando de deixar o pecado, está falando de permanecer no pecado. Se você vive dentro da igreja e você continua alimentando aquele seu pecadinho de estimação, sabe o que é que está acontecendo? Você está indo na igreja como algo secular, você está indo visitar a igreja, mas você não participa do corpo de Cristo. Por quê? Porque você permanece no pecado, e como está escrito, você nunca viu a Cristo Jesus e também nunca o conheceu. Se nova criatura somos em Cristo Jesus, como podemos viver como escravos do pecado? Mas nós estamos dizendo aqui claramente: não significa nunca errar, nunca pecar. Significa viver na prática. Significa, o erro é você viver na prática do pecado. E nós não vamos herdar o reino dos céus se continuarmos nessa prática. Não sou eu quem estou dizendo, porque está escrito em 1 Coríntios 6, 9: não saibeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? E logo no versículo 10 eu vou esticar para dizer: não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, ele cita vários pecados que vai fazer com que nós não verdadeiramente não vamos herdar o reino de Deus.
Então tenha muito cuidado, tenha muito cuidado. A Bíblia nos deixa bem claro a marca dos que querem herdar o reino. Se nós formos lavados e santificados, então verdadeiramente nós vamos ter que abandonar o pecado. O pecado até pode nos visitar de vez em quando. Quantas vezes eu recebo a visita do pecado batendo na minha porta? Quantas vezes eu não caio? Mas uma coisa é certa, ele pode até visitar, mas ele não pode morar em nós como convidado especial. Só existe um convidado especial, que é Cristo Jesus. Mas é bom detalhar uma coisa: a santificação não é fácil, ela é um processo, né? Filipenses 2, 12 e 13 podemos ler: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecesseis, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também opera a salvação em ti, com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, para você não ficar se achando bam da igreja, não ficar se achando que alguma coisa depende de você, a Sagrada Escritura diz bem claro: porque Deus é o que opera, não somos nós, mas nós temos que estar dispostos a buscar. A santificação não acontece de um dia para o outro, é um caminho, vão acontecer quedas e quedas, mas nós vamos aprendendo a ser santos e vamos crescendo em santificação. Em Hebreus 12, 11 diz: e na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois que produz o fruto pacífico de justiça, nos exercitamos por ela. Deus está trabalhando em nós. De vez em quando nós vamos cair, de vez em quando nós vamos ter que ser admoestados, como até pela própria palavra, como esse vídeo, mas com certeza os frutos vão ser de gozo. Deus neste momento está trabalhando na minha vida, está trabalhando na sua vida. Deus não espera de nós a perfeição instantânea, como alguns fariseus dentro da igreja falam, mas espera uma direção correta e um processo constante de busca pela santificação. Ah, mas eu vivo no tempo da graça, eu não vivo no tempo da lei. É mesmo, mas que coisa linda, não é verdade? Mas a graça não é justificativa, não é licença para você pecar. Em Romanos 6, versículo 1 ao 3 diz: e na verdade, quando ele fala toda correção ao presente não parece ser de gozo, não de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. É importante entender que nós vivemos no tempo da graça, mas a graça não é desculpa para pecar, é poder para mudar. É isso que eu queria dizer. Nós vamos ler em Tito 2, capítulo 2, versículo 11 e 12. Porque a graça salvadora de Deus se manifesta a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século de forma sombria e justa e piamente buscando a santificação. Quem entendeu o sentido da graça não vive como antes, ele busca viver de forma diferente, não é? Então, amados e amadas em Cristo Jesus, já estou encerrando, né? Vai ficar uma pergunta, uma reflexão para todos nós que vivemos na igreja. Nós frequentamos a igreja, que coisa maravilhosa, mas será que nossa vida está verdadeiramente sendo transformada pela igreja? A resposta nos leva a uma profunda reflexão quando lemos este versículo de Mateus 7, 21, quando nós dizemos assim, é por isso o título, né? Será que verdadeiramente nós somos salvos? Aceitamos Jesus, estamos indo na igreja, mas será? Porque o que corrobora o que eu estou dizendo nesse vídeo, é Mateus 7, 21, nem todo o que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Foi Jesus que disse isso.
E se Deus disse, sede santo porque eu sou santo, o que você tem buscado durante essa curta passagem que nós temos aqui no plano terreno? Não é verdade? Então assim, é muito perigoso o processo de santificação que muitos falam na igreja. Aceitei Jesus, estou salvo. É muito perigoso, é muito pequeno isso aí, sabe? Existem alguns pecados não tratados na nossa vida. Se existe alguma coisa que está desalinhada com o processo de santificação, não nos preocupemos, mas a partir deste vídeo vamos buscar a presença do Senhor, porque Ele é um Pai, Papai Celestial, é um Pai que acolhe, cura a ferida, lança a mão, nos resgata da profundeza do buraco do pecado, porque Ele nos quer habitando com Ele nas mansões celestiais. Em Isaías 1,18 diz: vinde então e raciocinamos juntos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escariata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como os carmesim, se transformarão como a branca lã. Se quiseres e obedeceres, comereis o bem desta terra. Eu vos convido hoje é dia, esse momento que você está assistindo esse vídeo, este é o momento de nós buscarmos sermos obedientes a Deus. Santidade não é um peso, amados e amadas, é um caminho para viver o propósito de Deus. E sem santificação, verdadeiramente, não há salvação. Não é porque é o título desse vídeo, não é porque eu estou dizendo, é porque quem é salvo de verdade não permanece o mesmo. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.